E hoje o Bitcoin está caindo, enquanto algumas altcoins estão bombando. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Também vou falar dos eventos macroeconômicos que estão fazendo as bolsas americanas subirem hoje. E amanhã vai ter um evento que pode fazer elas subirem ainda mais. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Também vou atualizar a análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. O Bitcoin caindo cerca de 1,2%, é uma queda leve, né? Não é uma queda grande, não é uma queda assustadora, tá? Dá para dizer até que o Bitcoin está andando de lado nos últimos dias, nessa região dos 43.200, tá? Porque ele não está fazendo nenhum movimento grande por enquanto e também não há nenhum padrão gráfico reconhecido novo se formando, pelo menos por enquanto, ou dando uma dica aí de para onde o Bitcoin está indo, tá? Uma coisa é fato, pessoal, nos últimos dias ali o Bitcoin estava formando o que parecia ser ali um triângulo simétrico, ou dependendo do tempo gráfico, dá para ver ali um triângulo ascendente, tá? Que o alvo desse padrão estava ali na região em que o Bitcoin já bateu nos últimos dias, né? O Bitcoin subiu ali para a região dos 43, 44 mil, era o alvo mais ou menos desse triângulo ascendente. Depois que bate o alvo, as pessoas costumam realizar lucro, as pessoas que estavam operando esse padrão, e o mercado às vezes para de subir por um tempo, ou mesmo costuma cair, tá? Corrigir, porque as pessoas começam a vender ali para realizar o lucro. Por enquanto, essa queda não parece uma queda alarmante, é uma queda pequena, e para mim o Bitcoin está mais parado, e talvez essa seja a explicação de algumas altcoins como a Ethereum estarem bombando hoje. Galera, a Ethereum está subindo mais de 5% hoje, tá? Outra que eu tinha falado aqui na segunda-feira, se eu não me engano foi na segunda-feira, a AXS, né? Que hoje também está subindo mais de 4%, chegou a subir aí 5% no dia. A Radix está mais parada, né? Enfim, geralmente depois que o Bitcoin sobe, quando o Bitcoin está subindo rápido, muitas vezes as altcoins não têm uma performance muito boa, tá? Mas depois que ele depois que ele passa a ficar mais quieto, né? Ele dá uma estagnada, a gente costuma ter um momento em que as pessoas que ficaram de fora procuram se posicionar em ativos aí que possam oferecer uma rentabilidade para, vamos dizer assim, recuperar o tempo perdido. Por isso que é comum, depois que o Bitcoin sobe e as altcoins não sobem muito, elas começarem a subir, porque as pessoas vão procurar alternativas para não ficarem de fora do movimento, e muitas vezes as altcoins são essa alternativa. Essa, na minha visão, é a explicação da Ethereum estar subindo hoje, bem como a XS e algumas outras altcoins. Não são todas altcoins que estão performando muito bem, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a BNB hoje está tendo uma performance pífia comparado ao que muitas outras altcoins estão fazendo hoje, mas ainda assim ela está subindo, ela não está caindo como está acontecendo com o Bitcoin. E também não podemos deixar de olhar o que está acontecendo com as bolsas americanas hoje, galera. Se a gente olhar que o SP500 hoje subindo, fechando um dia em alta, tá? E isso acontece, na minha visão, por causa de um dado macroeconômico que a gente teve hoje que sinaliza algo muito bom para os mercados, que é os pedidos iniciais do seguro-desemprego, tá? Eles vieram ali um pouco abaixo da projeção, mas vieram acima da semana anterior, tá? Na semana anterior a gente teve 219 mil novos pedidos por seguro-desemprego, nessa semana foram 220 mil, ainda abaixo da expectativa de 222, mas acima da semana passada, o que mostra uma tendência de aumento nos pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos. E na minha visão, o mais chocante é o dado de ontem, né, de quarta-feira. A gente teve a variação de empregos privados, ADP, que veio bem abaixo da expectativa e abaixo do dado anterior, mostrando um rápido desaquecimento do mercado de trabalho americano, o que é muito bom para o Bitcoin indiretamente, pois se o mercado de trabalho dos Estados Unidos começa a se desaquecer, ou seja, o desemprego começa a aumentar, o Fed ele pode ser obrigado a parar de subir os juros e talvez até a cortar antes do que o mercado espere. Corte de juros é o que pode ajudar o Bitcoin a ir para a lua, tá? Uma junção de ETF e um novo ciclo de alta, né? A gente já tem o halving, que ele sempre existiu. Agora vai ter um ETF que vai possibilitar a entrada de investidores grandes, que vai injetar muito dinheiro nesse ativo. Ainda tem a possibilidade de os juros caírem, tá? Então isso é excelente para o longo prazo aí das criptomoedas. Não estou dizendo que vai subir amanhã por causa disso, muita gente interpreta errado, tá? Análise macro, geralmente, ela nos dá uma visão de mais longo prazo, mas a visão é boa, viu, galera? Amanhã
é o dia mais importante da semana em termos de dados macroeconômicos. Às 10h30 da manhã vamos ter ganho médio por hora trabalhada, dado extremamente importante, relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, e taxa de desemprego nos Estados Unidos. São dados aí extremamente relevantes que a gente não deve deixar de acompanhar. Acredito que eles podem vir dentro da expectativa ou piores da expectativa, do que a expectativa, o que é excelente para o mercado. Tá? Eu falo isso não com base no achismo, mas com base nos dados que a gente teve. Ontem a gente teve variação de empregos privados ADP bem abaixo da expectativa e também na terça-feira a gente teve a oferta de empregos Jolets também bem abaixo da expectativa. Tá? Então a gente está vendo os dados macroeconômicos mostrando a inflação caindo rápido, o mercado de trabalho cedendo rapidamente nos Estados Unidos, o que é excelente para criptomoedas e ações e ativos de risco. Por isso que bolsas mundo afora estão bombando nos últimos dias. Inclusive a bolsa brasileira está surfando um pouco desse movimento nas últimas semanas. Outro indicador que a gente não pode deixar de olhar são os indicadores de sentimento do TRDR. Long Short Ratio segue abaixo de 1, porém ele andou dando uma subida aí nas últimas horas, tá? A gente está tendo aí menos pessoas shortando proporcionalmente do que antes, mas ainda assim mais pessoas apostando na queda, tá? Aliás, apostando na queda, isso mesmo. Mais pessoas apostando na queda, ainda existe a possibilidade de as baleias jogarem o Bitcoin um pouco para cima para tomar o dinheiro dessas pessoas. Daqui a pouco eu vou mostrar onde as baleias podem jogar o Bitcoin para tomar o dinheiro da galera. Eu só não fico muito confiante aqui de que esse movimento de subida do Long Short Ratio é definitivo, porque a gente está tendo aqui o Open Interest, que é esse indicador aqui de baixo, que ele trabalha em conjunto com o Long Short Ratio, meio que estável, tá? Ele não está aumentando, a gente não está tendo grandes mudanças, né? Então, eu só vou ficar atento aqui, só vou me atentar à situação quando o Open Interest fizer algum movimento de uma subida, tá? Se ele subir, por exemplo, aí a gente deve olhar o Long Short Rate. Se o Long Short Rate estiver caindo ao mesmo tempo que o Open Interest sobe, é provável que o Bitcoin suba, tá? Já se a gente tiver o contrário, né, que seria o Long Short Ratio, o Open Interest subindo e o Long Short Ratio, vamos dizer assim, subindo, né, o Bitcoin tenderia a cair, tá? Então, essa é a situação, é isso que eu vejo aqui no cenário atual do Bitcoin. Temos que ficar de olho nesses indicadores para termos uma noção de para onde e qual momento principalmente vai acontecer, tá? Porque geralmente ele antecipa. E para sabermos aonde as baleias podem jogar o mercado, a gente tem que ver aqui os mapas de calor, tá? E galera, como eu disse, tá? Eu ignoro bastante essa liquidez que está se formando abaixo. A única que eu dou alguma credibilidade aqui no mapa de calor de 7 dias é essa que está na região dos 40 mil dólares. Ela faz um pouco de sentido porque ela começou a se formar aqui, ela ficou mais intensa à medida em que o Bitcoin foi caindo ali. O Bitcoin estava na região dos 44, veio para a região dos 43.400 por aí, e foi aumentando a liquidez na região dos 40, tá? Então eu vejo muita credibilidade, por enquanto existe o risco de o Bitcoin cair para buscar essa liquidez, mas na minha visão a maior probabilidade é de o Bitcoin ir para cima e buscar a liquidez ali na região dos 45.600, 45.500 dólares, porque é a região em que tem mais liquidez próxima, tá? E está acima, né? A tendência nos últimos dias está sendo de alta. Querendo ou não, ainda temos mais pessoas apostando na queda do que na alta, o que faz com que as baleias possam jogar o mercado para cima para liquidar essas pessoas, tá? Então, tem bastante liquidez ali se acumulando na região dos 45, que indica que em algum momento que a gente não sabe exatamente qual vai ser, o Bitcoin pode ir ali, tá? Pode ser amanhã, inclusive, na hora da divulgação do payroll. Se a gente tiver ali um dado de criação de empregos mais baixo do que esperado, um aumento na taxa de desemprego, dependendo de como vier o payroll, pode ser que o mercado, embora já tenha precificado uma boa parte desse movimento com os dados anteriores, pode ser que o mercado tenha uma reação positiva e com isso ele faça um movimento que acabe impactando, influenciando o Bitcoin em subir, tá? E aí o Bitcoin poderia ir 45.500 dólares, é o alvo aí do Bitcoin não gráfico, tá? O alvo da análise de sentimento. E como eu disse, o que me chama mais atenção nesse momento no mercado, em termos de possível oportunidade, é as altcoins, tá? Porque o Bitcoin ele já subiu bastante nos últimos dias, tá? Infelizmente, eu não peguei esse movimento todo e também não acho que ele foi um movimento percentualmente tão expressivo como é o que as altcoins costumam fazer, tá? E eu tô de olho nas altcoins. Uma delas é a Radix, né? A XRD, não sei se vocês conhecem, tá? Uma moeda aí que
Muitas pessoas que analisam fundamentos de criptomoedas acreditam que ela pode ter um movimento aí bom no longo prazo, mas eu não estou falando aqui da minha análise para o longo prazo dela, e sim nos próximos dias aí, se o Bitcoin se estabilizar, a Ethereum começa a continuar subindo, né? A Ethereum já está subindo bastante hoje, se a Ethereum continuar subindo mais nos próximos dias, pode ser que a gente tenha uma mini out-season aí nesse final de 2023, o que poderia fazer com que a Radix seja uma das moedas que tem um bom desempenho. Tá? Uma outra moeda aí que, na minha visão, ela também, eu comentei, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira, no último vídeo que eu tinha feito aqui no canal, que a AXS é uma moeda aí também que eu acredito que ela pode ter uma performance boa, porque ela andou meio esquecida aí nos últimos tempos, né, do bear market, e agora essas moedas aí que estão meio esquecidas, que estão meio estagnadas, elas podem ter algum movimento aí no curto prazo que pode ser interessante em termos percentuais, tá? Então tô de olho nelas. Se vocês tiverem sugestão de alguma moeda que vocês querem que analise, deixa aí nos comentários que eu vou responder análise aí nos comentários, tá? Tem a Aptos também que tá tendo uma performance boa nos últimos dias, né? E pode ir mais também, é uma moeda que tem um fundamento bom, rompeu uma linha de tendência de baixo, tá? Não estou dando recomendações de compra, atenção, só estou mostrando aí moedas que vocês devem ficar de olho, vocês devem escolher quais moedas vocês vão comprar, tá? Estudar e ver quais que vocês acham que tem mais potencial de chamar a atenção dos investidores de criptomoedas nesse final de ano. E essas são algumas aí que eu estou de olho, algumas que eu acho mais interessantes, tá? E é isso, galera. A gente tem que agora acompanhar, vamos ver como vão vir esses dados amanhã, independente de como eles vierem, a gente vai poder aí se posicionar, tá? No mais, desejo uma excelente quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!